Amém. Agora, Amém. como costume, vamos iniciar nosso culto com os pedidos e agradecimentos. Quem tem algum pedido especial, fazer a Deus, que esse é o momento de colocar no altar do Senhor, para depois a gente fazer uma prece a Ele. Amém. Tá, ô Nilza, tem que... Já vi. Agora vai. Eu tenho um agradecimento e um pedido, né? Agradeço a Deus o livramento que Ele me deu na quinta-feira, né? Fui no dentista, passei na casa da minha mãe, tomei ônibus, né? Tomei Uber. Cheguei em casa já com febrão danado na quinta-feira, tremiu a sexta inteira. Falei, me Covid, né? Mas louvado seja Deus. Foi na quarta, né? Quinta, sexta, sábado. Aí já fui melhorando, foi só um resfriado. Louvado seja Deus. Já estou bem melhor e não precisei sair de casa. Tomei as receitinhas para aumentar a imunidade, né? Olha, estou muito feliz. Foi um livramento Amém. mesmo. Amém. E Amém. pedir oração pelas famílias, né? Que a gente nunca se esqueça. Sempre pedir que Deus tenha misericórdia de todas as famílias, as que o conhecem e aqueles que não conhecem ainda, né? Que o Espírito Santo esteja levando conhecimento a cada um. Essa é a minha oração e meu Amém. agradecimento. Amém. Fica à vontade, pessoal. Posso pedir, Ti? Pode. Boa noite a todos, a paz de Deus. Quero agradecer a todos que têm orado pela minha família, pela minha mãe. Graças a Deus, ela está bem. E Deus tem sido bom, né? Na vida, nas nossas vidas. Apesar da situação estar difícil, mas nós temos que agradecer, né? Todo tempo é motivo de agradecimento. Quero pedir que vocês orem pelo Ministério da Família. Nós começamos a fazer as visitas virtuais. Hoje visitamos a família querida do Luciano e da Neidinha, estou vendo eles aí. Então, que todas as famílias possam ser visitadas, né? Temos uma equipe com 3 casais, então a proposta é visitarmos todas as famílias, fazer encontro de casais, nem que seja virtual, semana de oração da família, é importante, né? Que nem ontem no curso que o pastor deu, não é porque nós não estamos frequentando presencialmente que nós não estamos presentes, né? Então, que Deus possa capacitar a cada um de nós, a todos os departamentos, todas as famílias, esse é o meu pedido e agradecimento. Amém. Amém. Tudo bem com o Nelson, Gê? Ele já está vindo, já. Então tá tudo bem. Mais alguém? Oi, boa noite. Eu quero fazer um pedido pela Cristina, que ela está com sintomas do Covid, ela fez o teste, sai amanhã, tendo febre, sintomas de gripe muito forte. E pedir pelo pai da Alexandra, né, Rangel, tá correndo nos grupos que o pai dela tá desaparecido, né, desde o fim de semana. Deus abençoe que ele possa ser encontrado, né? E também pela Ellen do Davis, ela pediu que eu orasse por ela, então trago o nome dela também. São os meus pedidos. Mais alguém, pessoal? Francisco. Olá, Pai de Deus. Fátima. Amém. Pode pedir? Pode pedir. Primeiro, quero saudar com a paz de Deus a todos. Quero agradecer pela oportunidade, né, de estarmos mais uma vez aqui reunidos. E eu quero pedir oração aqui pela minha família, em especial pela Ingrid. Ela está bem, mas sempre preciso estar orando, porque ela às vezes fica muito... Às vezes ela fica depressiva, né?
muita coisa para ela, né? Então, tem dia que ela fica mais triste, chora. Então, vocês sempre lembrem de orar por ela. Também quero pedir oração pela irmã Francisca. Ela pediu oração pela sua família. Ela tem a irmã dela que mora lá em Barueri e a família inteira, né? Tá doente com Covid. E um sobrinho dela tá bem grave. Ela tá bem preocupada. Vamos orar também. São esses os pedidos. Deus abençoe. Amém. Amém. Se ninguém tiver mais nenhum pedido, aí então podemos cantar mais um louvor e logo em seguida eu posso pedir para você, Sileide, fazer oração? Então, beleza. Então vamos cantar. Tiago, tá me ouvindo? Opa, tô ouvindo. No meu caso, é só um agradecimento mesmo. Eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito até aqui na vida de todos nós, né? É um agradecimento mesmo. Amém. E pedidos assim, eu acho que os irmãos já todos têm feito vários, né? E o Senhor conhece a cada um, né? Então é um agradecimento mesmo. Que o Senhor Jesus possa nos dar essa libertação essa doença terrível, né? Que está aí assolando o mundo, né? Então, sou grato a isso. Tá bom? Amém. É isso. Amém. Que Deus seja louvado pela vida de todos vocês que estão aqui. Estou vendo que a nossa igreja virtual está bem cheia novamente. Amém. Então, vamos todos louvar bem forte aí, cada um na sua casa. Tá, então, vamos lá.
Oração, Tiago? Isso, Leite. Tá bom. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, nosso Pai, a Ti nós somos muito agradecidos porque o Senhor é bom, Suas misericórdias duram para... Apesar de estarmos vivendo momentos tão difíceis, sabemos que o Senhor está conosco. E que nós possamos ter, ó Pai, firme em nossos corações as Suas promessas. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor também é Deus. Em tudo vemos a Tua providência, o Teu amor. Pai Santo, cada pedido que foi feito aqui nesta noite, cada agradecimento, cada família representada, que possa estar sendo assistida pelo Espírito Santo. Sabemos que cada um tem um pedido, uma dificuldade, um agradecimento. Sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Sabemos que o Senhor tem um plano na vida de cada um de nós. Está sendo muito difícil, ó Pai, passarmos por essa pandemia. Muito difícil, ó Pai. Nós sentimos falta de estar junto dos nossos familiares, dos nossos amigos. Pai Santo, nos dê força às famílias, dê sabedoria dos altos céus, Pai. Senhor, está muito difícil, mas pedimos forças a Ti. Ser com os nossos pastores, ser com os profissionais da área de saúde, ser com essa situação do nosso país. Tudo está nas Suas mãos, ó Pai. Aqui está uma parte da igreja representada neste culto de quarta-feira. Nós sabemos que o Senhor está com cada um de nós, ser com cada família, cada departamento, ser com as nossas crianças, que possam crescer com saúde, sabedoria e graça, ser com aqueles que estão enfermos, ó Pai, que possam ter forças em Ti, ó Pai, lutar e que a cura, ó Pai, venha de Ti. Abençoe o Teu servo, a pessoa que irá trazer a mensagem nesta noite. É o que pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Com você, Hugão. Boa noite, meus amores. Tiagão, Tamires, boa noite, queridos. Boa noite a todos os irmãos, irmãs. Quando fala irmãos, já inclui irmãs também, sim ou não, professores? Tem gente que fala assim, boa noite a todos e todas, né? Mas o todos já não tem todas. Irmãos e irmãs fica melhor, né? É muito bom a gente estar junto aqui, mesmo que virtualmente. Eu estou olhando aqui para vocês, muitos casais, né? Muitas famílias, muitas pessoas com a câmera fechada também, deitada debaixo do cobertor, nada melhor nesse friozinho aqui, né? Tô brincando. Mas tem uma pessoa que tá realmente debaixo do cobertor ali, ó, perto de mim, ó. Ó a pessoa. Oi, Júlia! Oi, Ana Júlia! Realmente ela tá debaixo do cobertor. Eu tô aqui no quarto dela e a minha esposa tá lá o Wesley tá no quarto dele e a Graça tá lá na sala também pregando nesse momento aqui. É muito bom a gente poder estar junto, mesmo que virtualmente, para podermos estudar a palavra de Deus. Tem algumas quartas-feiras, deve fazer um mês mais ou menos, que eu preguei sobre por que o plano de Deus, às vezes, por que a gente, às vezes, se desvia do plano de Deus, por que o plano de Deus não se realiza na nossa vida. E a gente falou de um personagem que foi um grande homem da palavra de Deus, um grande homem de oração. Uma pessoa que falou que tá feio, por isso que não quer aparecer no vídeo. Até parece, né? Apareça, com certeza está bonita, né? Está bem. Eu tô aqui. Então, apareceu? Deixa eu ver se apareceu. Aqui. Ah, ok. Então, olha só. Nós conversamos sobre Moisés. Moisés, a Bíblia fala sobre ele como um grande líder que foi. Fala sobre ele como um grande
um grande intercessor pelo povo, né? Um grande homem de oração. E quando a gente pensa na experiência de oração de Moisés, tem uma oração dele que aparece na Bíblia, que está lá no livro de Deuteronômio. Estão lembrados que a gente estudou sobre esse texto? Na verdade, o que eu preguei da vez passada foi a primeira parte da mensagem. São três partes. Hoje eu queria continuar. Na vez passada, nós conversamos sobre o fato de Moisés ter atrapalhado o plano de Deus na vida dele, exatamente porque ele quis colocar a vontade dele no lugar da vontade de Deus. Ele fez a oração não pedindo para que Deus mostrasse, revelasse para ele qual era a sua vontade, até porque Moisés já sabia qual era a vontade dele para a vida dele. E, na verdade, Moisés ele orou como quem queria que Deus alterasse a vontade dele. Imagina, eu chego para Deus e falo assim, Senhor, o meu plano é melhor que o seu, então deixa o seu de lado e o que eu estou pedindo para o Senhor é o que eu quero que aconteça. Ainda bem que Deus ele não atende às nossas loucuras, à nossa insanidade, porque a vontade dele é muito melhor do que a nossa. A vontade dele, ela é boa, perfeita, agradável, é a vontade de alguém que nos ama infinitamente, é a vontade de alguém que deu a vida por nós, é alguém que quer a gente com ele na eternidade, e ele deu a vida para conseguir isso. Então, quando ele diz não para nós, louvado seja Deus. Quando ele diz sim, louvado seja Deus também, porque a vontade dele é melhor que a nossa. E uma oração que a gente deveria aprender a fazer seria mais ou menos a seguinte: Senhor, por favor, me ajuda a viver a sua vontade. Mesmo que eu não a compreenda, mesmo que eu não a entenda, ajuda-me a adequar a minha vida à sua vontade, porque a sua vontade é o que é melhor para mim. É uma luta, né? A vida a gente vive, na vida cristã, é uma briga, a gente querendo tomar as rédeas da situação, e sempre que a gente faz isso, a gente se dá mal. Mas vamos ler o texto de novo. Abre aí, por favor, a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 23. Deuteronômio 3, a partir do verso 23. E vamos aqui, mais uma vez, relembrar essa oração que Moisés fez. E hoje a gente vai entender uma outra razão por que ele ouviu um não bem grandão de Deus e também por que ele estragou o plano de Deus naquele momento. Deuteronômio capítulo 3, a partir do verso 23. Podemos ler? O texto diz o seguinte: naquela ocasião, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus poderosos feitos? Agora vem o golpe, né? Verso 25. Deixa-me atravessar, eu te suplico, a ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Ele me disse: basta, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Bom, tenta imaginar por um momento o tamanho da frustração de Moisés.
Se coloca por um momento no lugar de Moisés ao ouvir um não de Deus assim, né? A Ana Júlia tinha perguntado para mim, faz alguns minutos atrás, sobre o que eu iria pregar. E aí eu falei resumidamente para ela o assunto. Falei resumidamente para ela o sermão. E aí quando eu contei para ela essa parte aqui da conversa entre Moisés e Deus, na verdade a oração que Moisés fez a Deus e a pronta resposta de Deus, eu falei para ela, filha, seria mais ou menos o seguinte: o jeito que Deus falou com Moisés, a resposta que Deus deu para Moisés seria mais ou menos o seguinte, filha. Imagina que você chega para o papai e pede para o papai um brinquedo. Imagina que você pede, um castelo de uma princesa, por exemplo, um brinquedo. E aí você fala, papai, eu te amo muito, você é maravilhoso, você é meu paizão, né? Papai, eu queria pedir para o senhor uma coisa. O senhor pode me dar, por favor, de presente, um castelo de brinquedo da princesa? E aí a minha resposta para ela, semelhante ao que Deus falou com Moisés, seria mais ou menos assim, ó. Ô filha, fica quieta. Eu não quero ouvir você falando sobre isso. Não me peça mais isso. Faz o seguinte, ó. Entra aí no Google ou no site do Mercado Livre e pesquisa esse castelo e veja todos os detalhes sobre ele. Coloca no YouTube e veja uma criança brincando com ele e assista. Veja como é legal esse castelinho. E aproveita para ficar vendo, porque você só vai ficar vendo, tá? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não vou dar para você de presente, mas sabe aquela sua amiguinha da escola? Pois é. A melhor amiguinha da Ana Júlia é a Rebeca, netinha do Isaías e da Tânia. Ana Júlia, eu vou pegar esse castelinho e eu vou dar de presente para a Rebeca. E você vai fazer o seguinte, você vai ensinar ela a brincar. E você só vai ficar olhando. Já pensou dar uma resposta dessas para minha filha? Que duro, não? Que duro. Por que Deus falou desse jeito com Moisés? Por que Deus foi tão duro assim com Moisés? Bom, primeiro, a gente já viu na ocasião passada que, na verdade, quando Moisés ele faz esse pedido para Deus, Moisés ele já sabia que a resposta ia ser não. E quando ele faz essa oração, ele está tentando enrolar Deus, parece. Parece que ele está tentando pegar o braço de Deus e torcer assim e falar, o senhor vai ter que me dar o que eu quero, hein? Como se ele estivesse tentando forçar a Deus a dar para ele o que ele queria. Então, lembre-se, em primeiro lugar, nós vimos que Deus, ele diz não às nossas orações quando a gente quer colocar a nossa vontade acima da vontade dele. Lembre-se, Deus já tinha dito para Moisés que ele não ia entrar em Canaã. Quando foi que isso aconteceu? Bom, a gente tem que se lembrar que o plano original de Deus era de que Moisés entrasse sim na terra de Canaã. Moisés deveria entrar. Era plano de Deus que ele entrasse. Aliás, era plano de Deus que todo o povo entrasse. Mas você sabe que pela infidelidade do povo, pela murmuração, pela reclamação, pela falta de fé, falta de confiança em Deus e apego às coisas do mundo, Deus então determinou que todos aqueles que fossem mais velhos que 20 anos, todos os homens acima de 20 anos, não entrariam, morreriam no deserto. Somente os mais novos entrariam, as mulheres e as crianças. E apenas Josué e Caleb, por sua prova de fé, quando foram espiar a cidade, eles iriam entrar. Bom, mas e aí Moisés? Moisés também deveria entrar. Aliás, ele foi o líder que conduziu o povo 40 anos. Mas lembre-se, houve duas situações em que o povo já está um tempão no deserto sem água e o povo começa a reclamar, começa a murmurar, começa a questionar. Moisés vai diante de Deus na primeira vez e Deus diz para Moisés o seguinte, Moisés, pegue o seu cajado e fira aquela rocha que eu estou te mostrando. Vá lá e bata na rocha. Moisés obedeceu a Deus. Mas houve uma segunda ocasião. Bom, Moisés obedeceu a Deus e saiu a água da rocha. E o povo se fartou, bebeu, matou a sede. Mas passado mais alguns dias, de novo falta água, por um período longo já. E o povo está em desespero, reclamando, murmurando, questionando e blasfemando. Moisés vai diante de Deus e Deus dá de novo a ordem. Moisés, você está vendo a rocha? Agora não é para você bater na rocha. Preste atenção, Moisés. Primeira vez você bateu na rocha, agora não bate na rocha. Agora você vai falar a rocha. Peça água para ela, converse com ela. Converse com a rocha.
que ela vai te dar o que você está pedindo, ela vai te dar água e vai saciar a sede de todos. Mas você sabe que Moisés, junto de Arão, vão até a rocha, na frente de todo o povo, e Moisés agora como que se esquecendo de Deus, como que se colocando no lugar de Deus, Moisés perde a linha, e ele, ao invés de falar a rocha, ele, cheio do povo, com aquelas murmurações, reclamações, a orelha de Moisés já devia estar grande, né? Moisés, ele pega o seu cajado e ele fere de novo a rocha, como quem diz assim, vocês vão ver se eu não vou dar água para vocês. Vocês querem água? Então vocês vão ter água. E saiu água da rocha. E o povo matou as suas sedes. Porém, algum tempo depois, Deus chama Moisés de canto. Moisés, meu plano para você é que você ia entrar em Canaã. Porém, devido ao que você fez, você não vai entrar. Então, Moisés, quando faz essa oração que a gente leu aqui em Deuteronômio capítulo 3, ele já sabia que ele não iria entrar em Canaã. Mas ele, dama de João sem braço, ele chega e faz o pedido a Deus, como quem tentando dobrar a Deus, fazer com que Deus mudasse de opinião, e a oração não serve para mudar a opinião de Deus. Aliás, a oração não tem efeito nenhum sobre Deus. A oração tem efeito sobre nós. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a aplicação primária desse texto não é simplesmente que o Espírito Santo molda a nossa oração e leva para Deus e conserta a oração estragada, pecaminosa que a gente fez. A aplicação primária é de que o Espírito Santo, ele intercede na nossa vida, ele age em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E a gente, então, se arrepende do pecado e adequa a nossa vontade à vontade de Deus. Então, quando a gente ora, agora a nossa oração está mais alinhada com a vontade de Deus. E é por isso que Deus ele vai atendê-la. Ok, então primeira razão porque Deus disse não para Moisés, primeira razão porque Moisés estragou o plano de Deus é porque ele quis colocar a vontade dele acima da vontade de Deus. Mas agora nós vamos à segunda razão. Segundo motivo pelo qual Deus pode dizer não a uma oração, e pode ser que Deus esteja dizendo não para você e para mim pelo mesmo motivo. Bom, Deus às vezes diz não à nossa oração também quando nós menosprezamos a gravidade do pecado. Prestou atenção no que eu disse? Vou falar de novo. Quando é que Deus diz não para nós? Também quando nós tratamos o pecado como se o pecado não fosse grave. Entendeu? Anotou? Deus diz não à nossa oração quando nós tratamos o pecado como se não fosse algo grave. Agora vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos lembrar da história da rocha, mais uma vez. Faltou água, o povo começou a reclamar. Primeira vez, bate na rocha, Moisés bateu. Segunda vez, falha a rocha, Moisés bateu de novo. Desobedeceu a Deus. E por causa desse pecado foi que Deus disse: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Mas para pensar comigo um pouquinho aqui. Olhando assim, dá a impressão de que Deus foi muito severo com Moisés. Não parece? Que Deus foi duro demais com Moisés? O castigo não parece que foi maior do que a ofensa? Porque, pensa comigo assim, afinal de contas, esse pecado de ter batido na rocha não parece ser uma coisa tão grave assim. O que vocês acham? Vocês acham que foi grave ou que não foi grave o que Moisés fez, queridos? Pode abrir o microfone, mas não precisa me bater não, tá, Sileide? Isso que não foi grave. Eu tinha muita dificuldade com essa história quando eu era adolescente juvenil. Não é. Porque pensa comigo aqui, ó. Qual que é o pecado que existe em você bater numa pedra, Jeremias? Então, ele já tinha batido uma vez na pedra, né? Exatamente. E fala comigo aqui uma coisa. A rocha sentiu alguma coisa quando Moisés bateu nela? É inanimada. Se Moisés tivesse pego o cajado e dado com ele na cabeça do israelita desobediente, até que vai, né? Mas não, ele bateu na rocha. Não foi tão grave assim, sim ou não? O que vocês acham? Quem acha que Deus foi duro demais com Moisés? Você não vai entrar, Moisés, na terra prometida porque você bateu na rocha. Deus foi muito duro. Quem concorda comigo que Deus foi duro demais?
Tem mais alguém que concorda? Deixa eu ver aqui. Queria ver vocês falando. Eu discordo, pastor. Ah, você discorda, meu irmão? Discordo. É Mas meu deixa eu ponto te de fazer uma vista. pergunta. Talvez eu esteja errado, claro. Mas e se fosse você? É. Porque o ser humano, estou falando não só de você, mas a gente tem a tendência de aumentar as falhas dos outros e quando é a gente não é tão grave assim. Mas e se fosse você cortando a rocha, seria tão grave? Seria bastante grave. Porém, não estamos falando de uma pessoa comum, estamos falando de Deus, né? E ali houve uma ordem. E uma ordem de Deus é uma ordem de Deus. E ponto, e acabou. Deus disse para ele o que ele tinha que fazer. Ele fez ao contrário porque teve toda uma história por trás, né? Os israelitas, a impaciência deles, a dúvida, sei lá, uma porção de coisas. Portanto, houve uma ordem. Deus disse o que ele tinha que fazer. Ele fez ao contrário. Irmão, não fica bravo comigo, tá? Mas existem muitos argumentos para mostrar que o pecado não foi grave. Posso dar alguns para você? Hugo, por favor. Quem mais quer falar? Por favor, não me batam, tá? A gente está conversando um pouquinho aqui, ó. Imagina. Bravos comigo. Estou na sala de aula para aprender. Pastor Hugo. Por favor, Jeremias. O início da oração de Moisés está mais que uma oração, ele está implorando. Roguei graça ao Senhor, implorei graça ao Senhor, dizendo, né? Exatamente. E ainda Moisés orou e pediu graça e Deus não deu. Elias quer falar também? Sim, a questão... Foi grave ou não foi? O que você acha, Elias? Foi grave. Foi tão grave quanto comer do fruto. Porra. Posso fazer uma pergunta para você? Tinha alguma implicação moral em bater na rocha? Por exemplo, tem algum mandamento lá na lei moral de Deus que diga assim, ó, lembra-te de falar a rocha? Ou assim, ó, não ferirás a rocha? É um dos 10 mandamentos? Deus disse para não fazer. Assim como disse para Adão e Eva não comer do fruto, desobedeceu. Veja só. Eu não estou dizendo que ele não desobedeceu, nem estou falando que não foi pecado. Eu só estou dizendo que não foi tão grave assim. Quantos concordam comigo? Eu continuo discordando. Tem alguns que estão concordando comigo aqui, tem uns teimosos ainda que estão discordando. Mas agora, para vocês pararem de falar mal dos outros e falarem assim que o pecado de Moisés foi muito grave, deixa eu fazer mais uma perguntinha para vocês. Saiu ou não saiu água da rocha? Saiu. Tá vendo? Se o pecado de Moisés tivesse sido tão grande assim, você acha que Deus ia fazer um milagre? Sim. Mas posso acrescentar um comentário, pastor? Pode, só não briga Do comigo. meu ponto de vista, não bíblico. Saiu porque a palavra de Deus não volta vazia, ele cumpre o que ele diz. Ele diz que encostar na rocha, ou bater na rocha a primeira vez, ou falar com a rocha a segunda vez, iria sair água. E saiu água as 2 vezes. Portanto, uma das vezes ele fez ao contrário, porque ele se perdeu. Mas então, se ele se perdeu, foi um engano, então. Ele se enganou, não foi tão grave assim, ou foi grave? Olha, eu não estou aqui fazendo o papel de advogado, ao contrário de quem acha que Moisés merecia. Claro que ele merecia entrar também, porque tem toda uma trajetória de história, exatamente, né? 40 anos. Tem mais esse ponto aí, Moisés. A gente está falando de Moisés também. Moisés merecia. Era como se fosse a aposentadoria dele e Deus tirou. Claro, mas, pastor, sim, tirou, mas ele também não por outro lado, Deus também não recompensou ele de uma forma muito especial. Moisés hoje não está já no mundo celestial? Mas Deus recompensou. Mas então, se Deus recompensou o erro de Moisés, o erro de Moisés não foi tão grave? Não, talvez não seja por isso, né?
Brincadeira, Olha, francamente, queridos. Ó, não fiquem bravos comigo. Tem gente que está comentando aqui também, escrevendo. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é exatamente o papel contrário aqui, só para poder mostrar para vocês como é fácil defender o pecado. Como nós somos hábeis em defender o pecado que cometemos, né? Como nós somos habilidosos para dizer, não foi tão grave assim, não, né? Ah, eu tenho tantos pecados na vida, mas Deus sabe que logo, logo eu vou abandonar, né? Então a gente vai menosprezando. A gente vai tratando alguns pecados que a gente já sabe que é pecado, como se não fosse grave. E parece, queridos, que isso aconteceu com Moisés também. Moisés, ele tinha desobedecido sim a Deus. Deus, ele deu uma ordem. Moisés, você vai falar a rocha, você não vai ferir. E Moisés foi lá e feriu. Ainda assim, Deus operou um milagre, porque Deus honrou seu servo. Mas a realização do milagre não quer dizer que nós estamos salvos. Isso é muito importante. Milagre não salva ninguém, nós somos salvos pela graça. A realização do milagre não quer dizer que o nosso procedimento está correto. Ah, porque eu recebi um milagre, eu estou salvo. Não significa isso. Deus honrou o seu servo, mas o pecado de Moisés foi, sim, muito grave. Sabe por quê? A grande lição que essa história nos ensina, como alguém citou aí, o fruto do conhecimento do bem e do mal também, a lição é exatamente essa. Todo pecado é sempre muito grave. Todo pecado é muito grave. Ah, logo, logo eu resolvo. Ah, eu tenho pecado na minha vida, mas eu sabe que lá no fundo do meu coração, né? No fundo do meu coração, o quê? Não há como conviver com Jesus e com o pecado acariciado ao mesmo tempo, irmãos. Veja, eu não falo aqui do pecado acidental, porque a Bíblia fala de dois tipos de pecado. Um dia a gente tem que conversar sobre isso. 1 João, capítulo 1, verso 9, 2, verso 1, falam de um pecado que é acidental. Se pecarmos, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é fiel para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. É aquele pecado que não é planejado, é aquele pecado que não é um hábito, que não é acariciado. Porém, há um outro tipo de pecado. Tem gente que está brava comigo até agora. É que eu estava fazendo papel de advogado ao contrário aqui, para poder ilustrar a situação. Não fiquem bravos comigo, não. Então, há um pecado que há provisão de graça para ele, mas tem um outro tipo de pecado que não há provisão de graça para ele. Do mesmo jeito. Não existe graça, não existe perdão, porque essa pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. Todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito, quando eu recuso ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus, e eu me fecho para a graça de Deus. Pecado de mão erguida, a rebeldia contra Deus, queridos. 1 João 3, verso 6 diz que todo aquele que permanece nele não vive pecando. O vive pecando dá a ideia de hábito, de pecado acariciado, algo que você já sabe e não quer abandonar e não busca em Cristo. E aí, então, você mantém um pecado assim na sua vida. Daí, então, você precisa de uma bênção. Você chega para Deus e diz assim, Senhor, me dá essa bênção. Por favor, Senhor, eu preciso dessa bênção. Qual vai ser a resposta de Deus para você? Deus é soberano, queridos. Pode ser até que ele diga sim. E eu até acredito que numa situação ou outra específica, Deus ele pode dizer sim. Mas normalmente, regra geral, qual que vai ser a resposta de Deus? Não. Não. Agora também não imagine a resposta de Deus assim, ó, como se Deus estivesse olhando para você lá de cima e você pedindo, Senhor, me dê a bênção. E Deus respondendo para você assim, como é que eu vou te dar a bênção? Você é um pecador, desgraçado, você não presta, você não merece a bênção. Você imagina Deus falando assim? Você imagina Jesus falando assim? Não é essa a atitude de Deus, não é essa a atitude de Cristo. A atitude de Deus é a de um pai que olha para você, olha para mim e diz assim, olha meu filho, minha filha, eu quero tanto te dar essa bênção. Eu gostaria tanto de te dar essa bênção. Aliás, está prontinha aqui na minha mão, preparada para eu te dar. Mas quando eu olho para a sua vida, eu percebo que você mantém um pecado conscientemente na sua vida.
Você está deliberadamente, decididamente em pecado. Então, meu filho, minha filha, se eu te der essa bênção, você vai achar que o que você está fazendo não é grave. E aí você vai manter esse pecado na sua vida. E esse pecado vai destruir a sua vida. Porque o pecado vai degradando a vida, queridos. Vai deixando você cada vez mais distante de Deus. Então Deus é como se ele dissesse assim, então se eu lhe abençoar nessa condição que você está, essa bênção vai acabar virando maldição. Porque vai motivá-lo no pecado. Então, queridos, Deus às vezes diz não às nossas orações quando nós estamos em pecado. Que prejuízo, que perda. Por que é que Deus diz não? Quando nós menosprezamos a gravidade, a seriedade do pecado. Lição dessa noite: lide com o pecado com seriedade. Não brinque com o pecado. Porque o pecado ele pode estar interferindo nos planos maravilhosos que Deus tem para você e para quem você ama. De que jeito que Moisés estragou o plano de Deus aquele dia, queridos? Vocês sabem? Alguém acho que estava começando a escrever aqui. Eu li alguma coisa rápida aqui. Deus primeiro manda ferir a rocha, depois ele manda falar a rocha, não é verdade? Quem é a rocha? Quem é a rocha eterna? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Deus mandou Moisés ferir a rocha na frente de todo o povo, qual era a lição a ser ensinada ao povo de Israel naquele dia, queridos? A rocha precisa ser ferida para que dela flua mananciais de água viva. O Messias precisa morrer para que vocês possam receber a salvação. Isso aconteceu na cruz do Calvário, queridos. E o livro de Hebreus diz que o sacrifício de Cristo é de uma vez por todas, totalmente suficiente. E quando você e eu pecamos deliberadamente, Hebreus capítulo 6, 4 a 6, diz que é como se a gente estivesse pisando em cima de Jesus, crucificando Jesus de novo, expondo-o à vergonha. Manter-se no pecado acariciado é como crucificar Jesus de novo. É como cuspir no rosto de Deus, queridos. Menosprezar a graça de Deus é ser leviano. É tratar a graça de Deus como se ela não fosse importante. É desprezar o maior ato de amor que já foi realizado por você e por mim. Cristo morreu na cruz por você e por mim. E quando a gente brinca com o pecado, a gente está desprezando tudo que Deus fez por nós. E o pecado, ele estragou o plano de Deus naquele dia. Deus estava querendo ensinar. A segunda fase do ministério de Cristo, o ministério de salvação realizado por Jesus, ele tem duas etapas. A primeira é que ele morreu na cruz por nós. Mas o fato dele ter morrido na cruz por nós é a primeira parte. A segunda parte é que Jesus ressuscitou, voltou ao céu e intercede por você e por mim perante o Pai. Jesus é o nosso intercessor. Amém. Não basta Cristo ter morrido na cruz se a gente não aceitar. Então hoje o que você e eu temos que fazer? Falar a rocha. A gente tem que confessar os nossos pecados, nos aproximarmos dele, conversarmos com ele, nos relacionarmos com ele, andarmos com ele. E assim acontece a salvação na nossa vida. Então, quando Deus mandou Moisés agora na segunda vez falar a rocha, simbolizava isso. Que o sacrifício foi suficiente, por isso a rocha foi uma pessoa ferida, e que agora tudo que precisava fazer era falar a rocha. Representando o ministério de Cristo, de como cordeiro morto na cruz e como sumo sacerdote intercedendo por nós no santuário. E Moisés estragou essa linda lição, esse lindo quadro que Deus daria ao povo sobre a salvação naquele dia, quando pela segunda vez ele fere a rocha. É isso que o pecado faz. O pecado estraga a sua vida, estraga o seu casamento, estraga a vida da sua família, dos seus filhos. O pecado arrebenta com tudo, queridos. Ah, não, mas não é grave. Todo pecado é grave. Ah, não, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Todo pecado carrega em cima semente de morte. Vai dar ruim. Conhece essa expressão bem atual? Vai dar ruim. Há caminho que parece direito, termina em morte. Todo pecado resulta em morte. Salário do pecado é a morte. Não tem outro fim. Ah, mas está legal agora, por um tempinho. Senão ninguém pecaria. Se o pecado não fosse saboroso, ninguém pecaria. O pecado é prazeroso, sim, mas termina em morte, queridos.
Por isso não adianta pedir. Se você está vivendo em pecado, Deus te ama tanto. Deus quer tanto realizar os planos maravilhosos que Ele tem para você, que Ele não vai te dar a bênção que você está pedindo. Sabe para quê? Para ver se você acorda, se você se toca, para ver se você desperta com relação à gravidade do pecado. Por essa razão que a gente agora vai fazer uma oração silenciosa, confessando nossos pecados a Deus, clamando a Jesus por vitória. A vitória sobre o pecado, ela não acontece por a gente lutar contra o pecado, porque a gente não tem força para vencer o pecado. A vitória, ela acontece quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente clama pela vitória, quando a gente caminha com Ele, pede o batismo do Espírito e tem comunhão diária com Ele. Se você começar a ler a Bíblia todos os dias e orar, faz o teste, vê se você consegue continuar pecando. Faz o teste. Veja, se você começar o seu dia tendo comunhão com Deus, talvez não vai ser no primeiro, no segundo, talvez vai demorar um tempinho, mas começa a ter comunhão com Deus. Começa a ler os livros do Espírito de Profecia. Começa a estudar a sua Bíblia. Começa a orar. E daqui a um tempo, me diga se você consegue continuar pecando, cometendo um pecado acariciado. Não consegue. Não consegue, porque todo aquele que permanece nele não vive pecando. Queridos, a gente precisa tomar uma decisão séria em relação ao pecado. Tratar o pecado com seriedade. Seriedade. A vitória vem da gente caminhar com Jesus. Sabe por que a gente não deixa o pecado, de acordo com Ellen White? Porque a gente não quer. Porque Jesus já fez tudo por nós. Ele está à disposição. Só que às vezes a gente ama mais o pecado do que ama Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Diga aí, meu irmão Jeremias amado. Pastor, uma curiosidade, com uma pergunta. Quando o senhor contou o esboço do seu sermão para a Ana Júlia, qual foi a reação dela? Ela falou, credo, papai, que coisa terrível seria, né? Seria terrível. Coisa linda, né? Seria terrível. Eu expliquei para ela por que Deus falou não para Moisés, né? E que quando Deus ele fala não para nós, é porque ele ama demais. Ele ama demais. Mas muitas vezes a gente é filho rebelde, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude, queridos. E que a gente busque ter comunhão com Deus. Busque ter comunhão com Deus. Irmãos, não existe mágica, não existe nada em segredo. O segredo da vitória está em a gente buscar a Deus através da leitura da Bíblia, através da oração e falarmos de Jesus para as outras pessoas. Não conheço nenhum cristão firme na fé que não faça isso. Se a gente não faz isso, a gente vai ser enredado pelo pecado, porque o inimigo é astuto. E ele sabe o nosso ponto fraco e o nosso ponto forte também. E ele vai usar tudo isso para fazer a gente cair. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente trate o pecado com seriedade. Seriedade. Vamos orar? Faça uma oração silenciosa, converse com Deus. E lembre-se, a vitória não está em lutar contra o pecado. A vitória está em lutar para ficar perto de Jesus. Porque é Jesus quem espanta as trevas. Faça uma oração silenciosa, eu vou orar em seguida, tá bem? Vamos orar silenciosamente. Amém, Senhor, amém. Grande Deus e Pai, enquanto ainda sobem os nossos pensamentos diante do Senhor, nossa súplica, ó Deus, por graça, por misericórdia, por favor, Senhor, ouve a nossa confissão, concede a sua graça maravilhosa sobre a vida de cada um de nós. Por favor, Senhor, que aquilo que a gente lê em sua palavra, que a gente vê na vida de algumas pessoas, se realize na nossa vida também.
Que o Senhor, por favor, perdoe nossos pecados, dá-nos a certeza do seu perdão, da sua graça, concede paz ao nosso coração, remove de nós o sentimento de culpa, por favor, Pai. E ajuda-nos diariamente a lutarmos para permanecermos perto do Senhor e não tratarmos as coisas sérias da vida como se não fossem sérias, ó Deus. Ajuda a valorizarmos o que tem realmente valor. Ajuda a amarmos o Senhor acima de tudo. Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos nossa família, nossos queridos. Pai, tem tantas coisas boas que o Senhor já dá para nós e às vezes a gente busca coisas tão valiosas, Pai, coisas que são sujas desse mundo aqui. Tem misericórdia de nós, por favor, perdoa, Pai. Perdoa se fomos rebeldes, perdoa se andamos em maus caminhos. Ajuda-nos a cumprir o seu querer, Pai. Que essa obra que o Senhor começou em nós se realize até o dia da sua volta, por favor. Salva-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, tenha um bom restante de semana. Amém, pastor. Amém. Obrigado. Amém. 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 Boa noite. Boa noite, pessoal. Amém. Boa noite. Ótimo. Eu mandei um grupo. Jeremias, boa noite. Boa Pessoal, noite. eu mandei um texto do Patriarcas e Profetas lá no grupo da igreja. Fala sobre a dimensão do pecado também. No caso, fala de Adão e Eva. Mas tem muito a ver com o que o pastor falou, de dimensão do pecado. Dei uma lida lá. É interessante. Capítulo 3 do Patriarcas e Profetas. Eu deixei a parte que fala da dimensão do pecado. No caso dos primeiros pais, né? Não de Moisés. Coincidiu de eu ter lido esses dias, essas coisas. Opinião, eu vou ver sim. Sandrinha, faz tempo que eu não te vejo. Deus guarde a todos, lindos. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Obrigado. Que Deus abençoe. Boa noite. E aí, Gê, vai ter aquela resenha? Vai ter aquela resenha ou o batente já tá aí na porta? Boa noite.